Começa agora pela sua Rádio Banda 1, o programa Emanuel, Deus Conosco. Uma orientação, uma palavra amiga. Apresentação missionária Lilian Marie. Bom dia, Shabbat Shalom a todos os nossos ouvintes. Uma manhã de sábado abençoada. E nós estamos aqui novamente, mais um dia para trazer a mensagem do Eterno, do nosso Deus, aos corações. Eu sou a missionária Lilian, aqui na técnica. Nós temos a minha filha Amanda Yumi, sob a supervisão hoje de Marcinho Pinheiro. Nós vamos iniciar o programa Emanuel com muita alegria. E qual é o tema do programa hoje? Ó Eterno, fortalece a minha fé. Nós vamos meditar lá no livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, por Moshe, quinto livro da Bíblia. Em hebraico o nome dele é Devarim. Nós vamos meditar no capítulo 7, um tema abençoado, porque nós sabemos que nessa passagem os israelitas estavam com muito medo de entrar ali na terra prometida, porque haviam as nações que eram numerosas, poderosas, maior que eles, e eles estavam com medo diante dos adversários. Mas o nosso Deus, Ele diz que nós não estamos sozinhos. Amém? Nós não estamos sozinhos. O Eterno é aquele que nos apoia, que nos dá estratégias e que nos dá a vitória. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, saiba que o Senhor diz para você assim, Deuteronômio, Devarim, capítulo 7, 21. Não fiques aterrorizado diante deles, pois Yahvé, teu Deus, que habita em teu meio, é Deus grande e terrível. Então, os nossos adversários não poderão nada, absolutamente nada contra nós, porque o Eterno, Ele nos guarda. Vamos também fazer uma oração nesta manhã. Convido você a apresentar a sua vida e já apresentamos o programa Emanuel também. Vamos orar. Pai santo e eterno, louvamos, exaltamos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos porque mais um dia estamos na tua presença. Que a tua paz, a tua alegria venha estar reinando em nossos corações. Que através da tua palavra aplicada ao nosso coração, o Senhor fale conosco aquilo que precisamos ouvir. Visita-nos com graça, visita-nos, Senhor, com teu favor. Que ao apresentar a vida dos teus filhos e filhas, eles sejam assistidos em suas necessidades nesta manhã. Abençoa cada um, Pai. Abençoa também o programa Emanuel, dirige ele do início ao término. Que nós aqui sejamos apenas um instrumento da tua graça. Usa, Pai, até mesmo esta oração como uma ferramenta de fé na vida dos teus filhos. Assim oramos com alegria, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Então, você é o nosso convidado a ouvir este tema hoje. Lembrando que no finalzinho do programa nós temos um presente. O programa Emanuel, há 9 anos no ar, começou com um sorteio, né, para abençoar a vida de alguém, algum ouvinte que estivesse ali acompanhando o programa. E eu preparei uma cesta bem bonita. Olha só que linda. São 2 livros, Cumprindo Hoje a Missão de Deus, Deixando a Ira. Temos também um desodorante, uma loção da Luna, da Natura, um estojo de maquiagem lá da Toque Especial Presentes, uma presilha e um colar também. Este aqui é o presente do programa Emanuel. Nós tínhamos retirado, né, o sorteio momentaneamente do programa, mas eu falei, bom, se o programa começou beneficiando alguém, abençoando a vida de alguém, eu gostaria que também, ao longo dessa caminhada, começasse, né, e terminasse da mesma forma. Então, nós vamos fazer um sorteio por mês, por enquanto, tá, irmãos? Daí nós colocamos uns itens para abençoar a vida de alguém. Vamos, então, ouvir um louvor? Vamos adorar a Deus? Eu gostaria que você ouvisse este louvor e abrisse o seu coração para ouvir a mensagem, porque daqui a pouquinho eu retorno e a mensagem vai falar conosco. Amém? Vamos ser instruídos pela palavra de Deus.
Jesus. Eu me rendo a ti, Senhor. Nada pode me derrotar, pois a vitória já é tua. O inimigo se levanta contra mim, com mentiras, medo e opressão sem fim. Mas quando invoco o nome do Senhor, as trevas fogem diante do teu amor. Eu andei no vale sem forças pra lutar, mas tua presença veio me restaurar. No meio da guerra ouvi tua voz, filha, não temas, eu estou contigo. Mesmo que as muralhas queiram me parar, mesmo que o deserto tente me secar, eu vou declarar com toda a minha fé: Jesus é minha força, Ele nunca falhará. O inimigo não tem poder. A vitória é de Jesus, vou sempre viver. O sangue da cruz me libertou. Sou mais que vencedora, pois Cristo me salvou. As correntes se quebraram, não sou mais escrava. O teu amor venceu a noite, trouxe a alvorada. Nenhuma arma forjada vai prosperar. Tua palavra é a espada que me faz triunfar. O medo se rende ao som da tua voz. As cadeias caíram, já não pesam mais em nós. Sou livre, sou filha, o teu amor me guia. Na presença de Jesus encontro alegria. Mesmo que as muralhas queiram me parar, mesmo que o deserto tente me secar, eu vou declarar com toda a minha fé: Jesus é minha força, Ele nunca falhará. O inimigo não tem poder. A vitória é de Jesus, vou sempre viver. O sangue da cruz me libertou. Sou mais que vencedora, pois Cristo me salvou. Santo, Santo é o Senhor. Glória, glória ao Redentor. Nada pode contra o seu poder. Jesus é Rei e vai sempre vencer. Adoração espontânea. Aleluia. Jesus venceu por mim. Aleluia. A vitória do Senhor. Glória a ti, Rei dos Reis. Eu te adoro, Jesus, meu Salvador. O inimigo não tem poder. A vitória é de Jesus.
Participe da nossa programação. Banda 1 FM 92,7. Mande seu WhatsApp 44 3264 2018. 9:12. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus. Como é maravilhoso nós podemos ouvir a palavra de Deus e nos alimentarmos espiritualmente. Saiba que toda palavra que é lançada ao nosso coração, ela não volta vazia. Amém? Esta manhã o Eterno vai falar com você. Ele quer falar com você. Então vamos, nesta manhã, ouvir a mensagem do Senhor. Que ela seja aplicada ao nosso coração. Nós vamos meditar no capítulo 7 de Deuteronômio. E nós temos aqui uma divisão. Eu gostaria de retomar um pouquinho para conhecimento dos irmãos. Porque é do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26 de Deuteronômio, versículo 68, está aqui o segundo sermão de Moshe, de Moisés. Então, quer dizer que este aqui é um sermão de Moisés. E o capítulo 7 de Deuteronômio, em hebraico, já disse para os irmãos, chama Devarim. Ele é tratado como uma unidade à parte. Por quê? Porque ele não se relaciona com o capítulo 6 e também no capítulo 8 de Deuteronômio já é um outro tema. Mas esse discurso de Moisés ele está dividido em 3 grandes partes, em 3 grandes sessões. E nós vamos meditar hoje na primeira parte. Por quê? Porque essa mensagem vai falar ao coração daqueles que são obedientes ao Eterno, aqueles que cumprem as suas leis. Então este capítulo, ele fala sobre isso. Israel, eles precisavam ter este comportamento em obedecer ao Eterno para que eles entrassem na terra prometida, na terra de Canaã. Então, esta, digamos assim, a admoestação, né, começa quando Moisés, ele alerta sobre os povos que estariam ali. Ao entrarem na terra prometida, teriam povos que já estariam ali. E eles eram povos numerosos, povos fortes, mas eles não precisariam temer ao tomar posse da terra prometida, porque Yahvé estaria à frente deles, Yahvé estaria com eles. Vamos fazer a leitura, então, do versículo 1. Quando Yahvé, teu Deus, te houver introduzido na terra que estás entrando para possuí-la, e expulsado nações mais poderosas do que tu, os heteus, os gergeus, os amorreus, cananeus, ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas e numerosas do que tu. Então o Eterno disse, olha, vocês vão chegar lá e essas nações poderosas vão estar lá. Mas vocês não precisam temer. Quando vocês entrarem nessa terra, vocês também não poderão fazer um acordo ou uma aliança com esses povos, porque são povos pagãos e idólatras. Vocês não poderão casar as suas filhas e nem dar as suas filhas em casamento aos filhos deles. Foi o que o Eterno falou para o povo. Porque se isso acontecesse, o povo de Israel, os israelitas, se desviariam, né, do caminho, em servir ao único Deus e verdadeiro Deus. Então, eles teriam que chegar lá, derrubar os altares, quebrar as colunas sagradas e também cortar os postes sagrados e queimar seus ídolos e não fazer nenhuma aliança com aquele povo. Logo no início, lemos o versículo 1. Como o nosso tempo não é um tempo grande, né, para ministração, eu quero fazer a leitura do versículo 6 e nós vamos entrar dentro da mensagem daí.
Pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus. Foi a ti que Yahvé teu Deus escolheu para que pertencesses a ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Aleluia. O Senhor Deus, o Eterno, escolheu este povo como povo santo, a nação de Israel. O Senhor Deus escolheu eles entre todos os povos da terra e chamou eles para serem o povo de Deus, o povo do Senhor. Então este capítulo aqui, ele vai seguir em torno de 3 expressões da lei, que se chama o voto. Versículo 1 ao 6, lemos o 1 e lemos o 6, e depois o versículo 16, o 25 e 26. E essa mensagem, irmãos, ela é dirigida de forma ampla para nós também. Não é somente para a nação israelita, como estamos vendo aqui. Porque esse discurso, ele procedeu uma batalha em vitória. E esse discurso também procede a nós para que nós possamos derrotar os nossos inimigos. Então, entre as leis se insere uma bênção e um discurso de guerra também. Então, há uma bênção do Eterno para aqueles que são obedientes a Ele, mas há um discurso de guerra aqui também, a chamada Guerra Santa, né? Porque essas nações aqui, elas teriam que ser enfrentadas. Israel não poderia fugir deles, não poderia temer. Eles teriam que enfrentar, destruir essas nações, e assim eles iam encontrar o favor divino. A partir de agora, nós vamos então meditar nos versículos que compõem, fazem parte dessa mensagem de hoje. Eu dei uma breve introdução para que vocês conheçam e entendam a introdução de Deuteronômio, capítulo 7. Vamos fazer a leitura do versículo 7. A eleição e o favor divino. Estamos lendo a tradução da Bíblia de Jerusalém. Se Yahvé se afeiçoou a vós, se vos escolheu, não é para serdes o mais numeroso de todos os povos, pelo contrário, tu és o menor dentre os povos. Versículo 8. E sim, porque Yahvé vos ama, e para manter a promessa que ele tinha jurado aos vossos pais. Por isso Yahvé nos fez sair com mão forte e nos resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que Yahvé teu Deus é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações em favor daqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Mas também é o que retribui pessoalmente aos que o odeiam. Faz com que pereça sem demora aquele que o odeia, retribuindo-lhe pessoalmente. Observa, pois, os mandamentos, os estatutos e as normas que hoje eu te ordeno para cumprir. Se ouvirdes estas normas e as puserdes em prática, Yahvé teu Deus também te manterá a aliança e o amor que ele jurou aos teus pais. Ele te amará, te abençoará, te multiplicará, abençoará também o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, teu trigo, teu vinho novo, teu óleo, a cria das tuas vacas e a prole das tuas ovelhas, na terra que prometeu aos teus pais que te daria. Versículo 14. Serás mais abençoado do que todos os povos, ninguém do teu meio serás estéril, seja o homem, a mulher ou o teu gado. E Yahvé afastará de ti toda a doença e todas as graves enfermidades do Egito, que bem conheces. Ele nos infligirá a ti, mas a todos os que te odeiam. Ele não os infligirá a ti, mas a todos que te odeiam. Versículo 16. Portanto, devorarás todos os povos que Yahvé teu Deus te entregar, que teu olho não tenha piedade deles, nem sirvas seus deuses, e será uma armadilha para ti. Versículo 17. Vamos ler até o 23, se manifesta a força divina. Talvez digas em teu coração, estas nações são mais numerosas do que tu. Como poderia conquistá-las? Não deves ter medo delas. Lembra-te bem do que Yahvé teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito.
As grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e os prodígios, a mão forte e o braço estendido com que Yahvé teu Deus te fez sair. E Yahvé teu Deus tratará do mesmo modo a todos os povos que tens medo. Versículo 20. Além disso, Yahvé teu Deus enviará vespas contra eles, perecendo os que os tivessem restado e escondido de ti. Não fiques aterrorizado diante deles. Versículo 21. Pois Yahvé teu Deus, que habita em teu meio, é Deus grande e terrível. E Yahvé teu Deus, pouco a pouco, irá expulsando estas nações da tua frente. Não poderás exterminá-las rapidamente. As feras do campo se multiplicariam contra ti. Yahvé teu Deus é quem vai entregá-las a ti, e elas ficarão profundamente perturbadas até que sejam exterminadas. Amém? Lemos até o versículo 23, do versículo 7 ao 23. Nós vimos na introdução da mensagem que o Senhor disse para os israelitas que eles não deveriam fazer aliança com aquele povo, que eles teriam que ser exterminados. E o Eterno também escolheu os israelitas não por eles serem numerosos ou mais poderosos ou serem a nação maior. Na verdade, ela é menor. Mas por causa do grande amor eterno que ele tem por Israel. A palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 31, 3, diz que com amor eterno ele nos amou e com amorável benignidade ele nos atraiu. Essa mensagem era para os israelitas e foi estendida para nós, os gentios. Então o amor eterno do Senhor é muito grande sobre esta nação. E o juramento que ele tinha feito, né, aos antepassados, também, que eles seriam um povo escolhido, uma nação separada, ele teria que cumprir o eterno. Por causa do pacto abraâmico. Lembra? Quando, lá no capítulo 12, Abraão ele foi chamado e o Senhor fez uma promessa para Abraão muito grande, que ele seria abençoado, que o seu nome seria conhecido, que a sua descendência iria se multiplicar. Vamos ler aqui. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, Gênesis capítulo 15, versículo 18, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Então o Senhor fez uma promessa a Abraão e ele cumpriu a promessa. Se você quer entender sobre a graça da eleição, né, sobre a escolha do povo de Israel, leia Romanos 9 que você vai entender um pouquinho. Mas aqui o Eterno, ele visava propósitos especiais para aquele povo. É certo que o Senhor já tinha dito para eles que a terra prometida era deles, mas eles teriam que tomar posse. Nós sabemos que a vontade divina e a vontade humana, né, a nossa vontade, elas têm que ser atreladas. O povo queria conquistar a terra, o Eterno estava dando estratégias e condições para eles. Nós vemos na palavra do Senhor, né, que quando Ele nos escolhe, Ele tem um propósito muito grande na nossa vida. Não pense você que você não é escolhido, que você não é amado pelo Pai. Ele te ama com amor eterno. E a palavra também nos diz que todas as nações, a partir de Abraão, iriam participar desse propósito espiritual. Todos nós, filhos, né, do pai Abraão, vamos participar desse propósito espiritual. Especialmente na casa, né, de Jesus, de Yeshua, filho de Davi, e que também é filho de Abraão. Todos nós fazemos parte. Então, todas as nações, elas foram escolhidas em Israel. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Nós vemos a escolha de Deus em amar este povo, uma escolha benévola, em sentido universal, porque esta palavra, esta mensagem, este amor abrange todos nós hoje. Sabe qual é a maior força da terra? O amor divino. Assim como Yahvé nos ama, os israelitas também deveriam amar os seus semelhantes. Lá em Deuteronômio,
em Devarim, capítulo 6, versículo 4 e 5. Essa é a maior expressão de fé, na verdade, do judaísmo, né? Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. O Senhor disse para eles que eles deveriam amar como o Senhor os ama. O amor, irmãos, ele não é somente palavras, o amor ele é posto em prática, em ação. Israel, antes escravizado pelo Egito, um tema que está aqui repetido 20 vezes no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, e nós vemos que a terra prometida foi outorgada a eles, uma nação privilegiada por Deus, acima de todos os outros povos da terra. Até hoje é assim, né? E no versículo 9 diz assim: Yahvé teu Deus é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações daqueles que o amam e observam seus mandamentos. Então Deus jurou fidelidade. Deus jurou que este pacto que foi firmado com Abraão, ele jamais terminaria. E com os pais da nação de Israel. Então este pacto, ele não terminou. O pacto estava condicionado, sim, à obediência e ao amor de Israel ao seu Deus. Existem bênçãos na nossa vida que são condicionadas, irmãos, à nossa obediência. O povo deveria ter disciplina na sua espiritualidade e assim é até hoje. E Yahvé também haveria de dar condições a eles para que o povo também cumprisse este pacto, que amasse ao Eterno. Então a vontade divina e a vontade humana cooperam uma com a outra. A nossa vontade coopera com a de Deus. Nosso Deus é um Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia do Eterno, nós não estaríamos aqui. Lamentações, diz Jeremias, diz que nós seríamos consumidos, né? Mas eu quero falar um pouquinho, até um presente do programa hoje, é um livro, né, Deixando a Ira. E quando nós começamos a falar sobre o amor, que o amor é uma qualidade espiritual, que o amor resulta em crescimento espiritual, a pessoa que ela não cultiva o amor em seu coração, ela continua presa aos seus ódios, às suas mágoas, ao seu rancor. O ódio, ele pode ser a causa de muita destruição. Mas você que nos escuta hoje, o amor edifica. O amor apaga todos os pecados, todas as transgressões. O que nós, filhos e filhas de Deus, precisamos ter é autocontrole. Por quê? Porque a ira, ela abre guerras, ela abre portas espirituais e fecha portas espirituais também. Quando nós estamos irados, nós perdemos o controle. Quem levanta a voz já perdeu a razão. Provérbio racídico. Se você levantar a voz, você já perde a sua razão. Então, a ira é o primeiro veneno da língua. Não começa no grito, mas no pensamento que ferve. E quando explode, deixa rastros em palavras que nenhuma desculpa apaga. Grande verdade. Sabe quem escreveu esta frase? Nós precisamos ter este autocontrole. Precisamos dominar a língua. Pararmos de cometer, né, lashon hará, falarmos mal dos outros. No Talmud diz que quando alguém fala sobre a influência da raiva, os anjos da destruição vêm e tomam uma nota. Mas o sentido é simbólico, mas a palavra dita em fúria cria realmente realidades descontroladas. Depois existem pessoas que falam, mas eu falei isso. Ela estava com tanta raiva, com tanto ódio, que ela nem se lembra do que ela falou. Mas voltando ao texto, irmãos, o Eterno, ele mantém a aliança, o amor a 1000 gerações. Em outras palavras, ele mantém esta aliança para sempre. Ele também retribui aqueles que o odeiam. E retribui pessoalmente. Aqueles que pagam a Deus o bem com o mal recebem também o juízo divino.
O ódio destrói diretamente a pessoa. Nós vemos pessoas que odeiam o Evangelho, odeiam o povo de Deus, odeiam a palavra. Nós, ao nos depararmos muitas vezes com essa situação, nós não temos que ficar com raiva ou ódio como eles têm de nós, mas nós temos que orar por eles e ter esta grande misericórdia que o Eterno tem também, colocá-los nas mãos do Pai. Nessa passagem aqui, né, do versículo 10, ela nos abre um leque para que nós possamos falar a respeito desta força, né, tão negativa que é o ódio. Vamos lá para o versículo 10. Mas é também aquele que retribui pessoalmente ou diretamente aos que o odeiam. Os Targums, eles explicam que essa expressão hebraica que diretamente significa em outras coisas dentro daquela mesma geração. Nós, irmãos, precisamos ser uma geração que observa os mandamentos do Eterno, os estatutos, as normas, tudo aquilo que o Senhor deixou tem que ser cumprido. A lei, ela não veio para ser abolida, ela veio para ser cumprida. Então, não basta o conhecimento, não basta o ensino, a instrução de Yahvé para nós, ela tem que ser colocada em prática. Precisamos cumprir a lei. E o que ele nos diz aqui, amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo da mesma maneira, da mesma forma. Precisamos amar os nossos semelhantes. Versículo 12. Israel, ele deveria reagir à instrução de Yahvé como? Com obediência. Não bastava que eles fossem descendentes físicos de Abraão, não bastava que eles tivessem ouvido falar de Abraão, não bastava que eles soubessem do pacto, era necessário que, se esse alguém fosse descendente espiritual de Abraão, também cumprissem a obediência. Ah, eu já ouvi falar de Abraão. Não, eles tinham que cumprir. Deus, ele não podia abandonar este pacto que foi formado, né, com os pais, mas os participantes do pacto deveriam manter este relacionamento. O Senhor tinha falado que iria cumprir o pacto. Tantas gerações já haviam se passado e o Senhor cumpriu a sua promessa. No versículo 13 e 14, existe nesses versículos aqui que nós lemos uma múltipla descrição de bênçãos que são dadas àqueles que são obedientes. E como é bom nós obedecermos ao Eterno e nós usufruirmos das bênçãos que Ele nos dá. Que Ele nos propicia. Tudo vem dEle. Aqui a palavra diz que aqueles que são amados pelo Eterno, que o amam, Ele também o amará, o abençoará, o multiplicará. Ele será mais abençoado que todos os povos. Olha só, então esse povo seria mais que abençoado. O mesmo se dirige a nós. Quanto mais cumprirmos os mandamentos, as ordenanças do Senhor, vivermos em santidade, mais o Senhor também nos abençoará. Este povo, ele iria usufruir das bênçãos nas atividades agrícolas, porque eles viviam como um povo agrícola. O Senhor seria o sustento deles, coisas boas iriam acontecer. A provisão de Deus iria estar na casa deles. Os animais que eles tinham, eles iriam se multiplicar. Haveria, né, bênçãos relacionadas para o povo, para os animais, e não haveria esterilidade entre as mulheres e também entre o gado, né, em Israel. Olha que bênção o Senhor disse que iria fazer por eles, queria, né, cumprir. E o Eterno também disse, lá no versículo 15, que iria afastar toda a doença. Imagina, iria afastar toda a enfermidade do meio do povo. Uma bênção, né, para aqueles que obedeciam os preceitos da lei, era a isenção, então, de enfermidades físicas.
Imagina nós nos dias atuais, podermos viver sem as enfermidades, sem as doenças. Salmo 103:3 diz que é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. O Senhor deixou a medicina, sim, mas Ele também é a cura. Ele é o médico dos médicos. Ele vai além da medicina. Para você que está enfermo, continue servindo, buscando ao Senhor. Ele vai curar você de todas as enfermidades. Amém? Versículo 16 e 17 diz que Israel, eles deveriam exterminar aqueles habitantes pagãos, idólatras, aqueles cananeus que viviam ali na terra prometida. Eles teriam que ser destruídos totalmente, não poderiam ser poupados. Nem deveriam também deixar indícios ali. Tudo teria que ser destruído, toda a idolatria, todos os vestígios de idolatria teria que ser destruído no meio do povo, para que não se tornasse armadilha para eles. E quando o Eterno fala, tem que ser cumprido. E ainda o Eterno fala, talvez digas em seu coração, falando através de Moisés, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei eu conquistá-las? Mas se o Senhor é a nossa força, se Ele vai adiante de nós, se Ele nos dá estratégia, se nós obedecemos a Ele, se nós o amamos de todo o nosso coração, então o medo, o temor tem que ser removido do nosso coração. O medo, o temor poderia fazer parte, né? Fazer o povo também estacar ali as suas fronteiras espirituais, falar assim, não, nós não vamos conseguir. Conforme aquela geração anterior já tinha tentado, né? 40 anos antes, ali, ao ver a terra prometida, tinham ficado com medo. Eles deveriam olhar para o poder de Yahvé. Poderiam olhar com toda convicção, com toda certeza, porque essas 7 nações ali na terra de Canaã, mesmo sendo numerosas, sendo fortes, mais fortes do que eles não precisariam temer, eles seriam exterminados. Esta é a promessa de Deus para nós. Remova o medo do seu coração, remova todo o temor, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Ele te livrará dos inimigos, eles estarão debaixo dos seus pés. Versículo 18 e 19, que nós lemos, né? Naquela época o Egito era uma grande potência. Nós sabemos que como o Egito ele tinha um crescimento, né? Usava os servos do Senhor como escravo, mas o Senhor tinha derrotado os egípcios. Eles tinham saído em liberdade através de Moisés, de Moshe. Então, os habitantes de Canaã, essas 7 nações ali, também não seriam um obstáculo. O Senhor destruiu todos os carros de Faraó ali, quando eles chegaram ali para segurar o povo de Deus, não deixar o povo de Deus sair, né? Ali onde eles estavam em Pirairote, ali próximo daquele penhasco, o Senhor deu a vitória para o povo. Imagina agora, essa nação tão poderosa que estava ali, ela seria dominada em favor dos filhos de Israel. O Senhor entregaria aquelas nações na mão do povo de Deus. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Se lembre do que Deus já fez na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se lembre de tudo aquilo que o Senhor já te livrou. As lembranças do passado, elas não devem ser lembradas com tristeza, mas como crescimento para nós e como uma lembrança dos grandes milagres e livramentos que o Senhor já nos deu. No Egito, aquele povo, ele estava cativo, oprimido, ali, né? Eles não tinham um exército ainda organizado para poderem fugir dali. As suas defesas militares não tinham se aprimorado e já tinha se passado muito tempo. Então, a poderosa mão de Deus havia sim de se mover em favor deles, assim como se moveu no passado, iria se mover agora nessa situação. O Senhor iria dar vitória ao povo dele. O Eterno
ele não tinha mudado seus propósitos e nem o seu poder tinha diminuído. Ele iria cumprir aquilo que ele prometeu. Uma vez, irmãos, o Eterno falando, ele cumprirá. Passe o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Talvez você diga, o Senhor se esqueceu de mim, mas ele jamais se esquece de um filho que ele ama. Aleluia, aleluia. Versículo 21. Não fiques aterrorizado diante deles, pois Yahvé, teu Deus, que habita em teu meio, é Deus grande e terrível. Pelo contrário, o inimigo é que iria fugir. O inimigo é que iria ficar aterrorizado. Aos filhos de Israel, aos filhos do nosso Deus, os filhos de Yahvé, eles não precisariam ter medo. Então, por que este medo está no seu coração? Yahvé, o Eterno, que é também o Elohim, o Todo-Poderoso, se mostraria grande e terrível contra os adversários dos filhos de Deus. Um poder destruidor. Imagine, cair nas mãos do próprio Deus vivo. A palavra do Senhor diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então Israel, ele precisava somente fazer o quê? Precisava avançar, confiar nas promessas do Senhor, continuar obedecendo, porque a bênção estava condicionada à obediência. Porque se eles não obedecessem, como eles iriam usufruir das bênçãos? Cuidado, cuidado. Tome conta em seu coração das promessas que Deus te deu. Seja obediente para que elas venham se cumprir na sua vida. O Deus que arrancou seu povo do poder de Faraó, ele também arrancará Canaã do domínio das nações inimigas. O seu Deus, em que você já viu o grande favor dele sobre a tua vida no passado, é o mesmo Deus de hoje. A palavra do Senhor diz que ele é o mesmo Deus de hoje, de ontem e será eternamente. Então, ele te livrará, ele te guardará, ele te protegerá. Nós vemos uma série de bênçãos para o povo, mas eu creio que a bênção que todos nós queremos é a bênção do Senhor, porque com a bênção do Senhor nós vamos além. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10, 22. Então, se você quer ser abençoado pelo Senhor, continue obedecendo. Continue cumprindo as leis, continue meditando na palavra, continue orando, continue tendo a sua vida espiritual. Não importa e não olhe o que o outro não faz ou não tem. Ele é ele, você é você. A sua comunhão com Deus é você que vai prestar conta. A sua obediência tem que prevalecer. Então a vitória de Deus em favor do seu povo seria estratégica, seria grandiosa. Olha a grande estratégia que o Senhor está dizendo para você. Nesta manhã, Ele está te mostrando, apontando aqui na palavra de Deus. Se você entendeu esta mensagem, Ele está te dando uma estratégia. A estratégia é obedecer. A tua bênção está condicionada à tua obediência. Aquele povo precisaria exterminar as nações idólatras. Irmãos, vivemos num tempo em que muita coisa se tornou motivo na nossa vida de idolatria. Temos tempo para todas as coisas, mas para buscar ao Senhor não temos. Temos apatia da Bíblia, temos zero vontade de fazer a leitura de um livro. E como vamos crescer espiritualmente? Como podemos estudar a Bíblia Sagrada e continuarmos o mesmo? Não vamos continuar. A palavra de Deus, ela, ao ser lida por nós, ao nós meditarmos, ela traz luz para nós. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Ela muda o interior do homem. Ela muda o coração. Ela muda as pessoas. Então, trazendo esta mensagem para nós hoje. Ó Eterno, fortalece a nossa fé. O tema da mensagem. Que o Senhor fortaleça a sua fé. Porque você vai vencer.
Não importa se são pequenas ou grandes batalhas. O seu Deus, Ele é contigo. Mas continue em obediência e você verá a bondade do Senhor na sua vida. Que o Eterno nos conceda tal graça. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria de orar com você. E logo após nós vamos ouvir um louvor enquanto nós preparamos o sorteio aqui desta cesta abençoada para alguém que está nos ouvindo. Pelo site, pelas plataformas digitais, pela rádio. Nós vamos fazer este sorteio. Vamos orar. Pai Santo, louvamos e exaltamos o Teu nome. Obrigada, Pai, porque esta mensagem veio de encontro aos nossos corações. Ó Senhor, tira todo o medo, todo o temor do nosso coração. Fortalece a nossa fé. Que como filhos e filhas do Senhor, possamos continuar obedientes, Pai, aos Teus mandamentos e preceitos, para que possamos usufruir, Pai, da Tua bênção. Assim como o Senhor livrou, Pai, o Teu povo de Faraó no Egito, assim como o Senhor livrou, Pai, o Teu povo ao entrar na terra prometida, Pai, daquelas nações poderosas, numerosas que estavam ali. O Senhor também pode nos livrar, Pai, de todo o mal em nossa vida, que anda ao nosso derredor, tentando, Pai, nos tragar, tentando nos derrubar. Tem misericórdia do Senhor de nós. Tende misericórdia de nós. Que neste momento haja uma cobertura, Pai, espiritual, sobre a vida de cada um dos Teus filhos que está ouvindo, Pai, esta mensagem. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. E que eles venham usufruir, Pai, de tão grande graça e tão grande favor. Abençoa-nos e seremos abençoados. É o que eu peço e oro em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. A vitória é de Jesus, vou sempre viver. O sangue da cruz me libertou. Sou mais que vencedora, pois Cristo me salvou. Quando penso que não vou conseguir, sinto Tua presença me revestir. Tuas promessas nunca vão falhar. Minha vida em Cristo vai sempre triunfar. Tu és a luz que brilha na escuridão. És o leão que ruge com poder e unção. Nada pode deter Tua mão de amor. Jesus é meu rei, meu libertador. Vitória, vitória, Jesus é fiel. Vitória, vitória, Rei do céu. Vitória, 92,7 Banda 1 FM. Melhores músicas estão aqui. 9h51. Graças a Deus. Que mensagem abençoada para nós. O Senhor falou com você? Comigo falou muito. Amém? Vamos então fazer o sorteio do programa hoje? Quem será que vai ganhar essa cesta abençoada? Uma cesta simples, humilde, mas é dada com coração. Para alguém que está aí nos ouvindo. Para algum ouvinte do programa. Estamos há 9 anos no ar. E o Senhor me deu esta visão de sempre no finalzinho do programa fazer um sorteio. Agradeço às pessoas que têm ofertado para nós pagarmos o nosso horário aqui na rádio, que são os mantenedores do programa. Que Deus os abençoe e os prospere. Quem será que ganhou hoje o sorteio do programa?
a irmã Camila Tamara, que ganhou o sorteio do programa hoje. Amém? Minutinhos finais, irmãos, temos que encerrar. Agradeço por cada um de vocês que participou aqui conosco, que esteve ligadinho, ouviu a mensagem. E traga essa mensagem para a sua vida, deixa ela florescer no seu coração. Se esta semana você tiver que sentir medo, sinta um medo, aquele medo assim que vem e passa, não é aquele medo que traz angústia. Amém? Porque o Senhor está contigo. Fala assim, fora medo. Não quero esse medo mais na minha vida. Eu só quero confiar em Deus. E você vai continuar confiando, ouvindo o programa Emanuel e aprendendo um pouquinho mais da palavra. Vamos então para a bênção final. Faz uma conchinha aí que eu quero abençoar a sua vida. Não sai ainda não, que eu vou abençoar a sua vida. Daí você recebe a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia do Pai te alcance. Que o perdão do Senhor alcance você. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida. Amém? Tenham um dia abençoado, um shalom, Shabbat Shalom abençoado, um domingo abençoado, uma semana, começando amanhã, que se inicia, uma semana de vitória. Hoje é feriado e nós somos gratos a Deus por podermos estar aqui, mesmo no feriado, trazendo a mensagem. Fiquem todos com Deus. Amém? Deus os abençoe. E se o Eterno permitir, sábado que vem, 9 horas da manhã, estamos aqui novamente na Rádio Banda 1 FM 92.7 para apresentar o programa Emanuel. Shalom. Chegamos ao final do programa Emanuel, Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie.